primeira justamente a ser sintetizada, certo? E justamente ela é conhecida como ácido, justamente o ácido natriticílico, justamente foi o primeiro antibiótico, ou seja, a primeira quinolona justamente que surgiu. Certo? Foi descoberta há um tempinho atrás. Ela era considerada um antibiótico até mais ou menos, só que eles conseguiram melhorar as formulações. As quinolonas, eles foram melhorando eles justamente foram, através da estrutura química, adaptando o fármaco e melhorando. Por isso que passou justamente a vir de segunda, terceira e quarta geração. E cada uma delas tem uma função e funciona super bem para um tipo de micro-organismo, certo? Já quando a gente fala justamente das nossas primeiras geração, elas funcionavam muito bem para gram negativo, funcionavam para os micro-organismos que eram justamente o quê? Gram negativos. A primeira geração, que foi uma das primeiras a ser utilizada, ela funcionava muito bem para gram negativos, certo? Ela funcionava justamente muito bem para gram negativo. Na época, justamente, ela era muito utilizada justamente para infecção de trato urinário. Então, ela foi justamente o que? Aqui a gente vê de primeira, segunda, terceira e quarta geração, justamente. As de primeira geração, elas o quê? Eram utilizadas de forma oral, elas penetravam o quê? Poucos tecidos, mas eram utilizadas de forma também para infecção de trato urinário. O principal aqui é o ácido natriticílico, certo? Então, que era utilizado na época. Foi a primeira, justamente, que inovou. A partir dali, eles acrescentaram na fórmula um flúor. A intenção desse flúor era justamente melhorar o quê? A estabilidade do nosso fármaco. Os de segunda geração, eles têm uma função que é muito importante, eles se fixam muito bem ao quê? Principalmente ao trato urinário. Eles, em meio à urina, eles têm uma estabilidade, por isso que são muito utilizados, principalmente em infecção de vias urinárias, que são fármacos que vocês já conhecem, já escutaram falar que é norfloxacina e ciprofloxacina, que são de segunda geração. E eles têm justamente o quê? Um espectro muito maior, certo? Principalmente contra os nossos gram-negativos, funcionam bem contra os nossos gram-negativos, e já tem um espectro que é um pouquinho melhor, pouca coisa para gram-positivo, certo? Depois eles foram adaptando novamente, melhorando, criaram a terceira geração e criaram o levofloxacina. O levofloxacina ele já funciona bem contra os nossos gram-positivos também e gram-negativo e funciona principalmente contra o quê? Micro-organismos que a gente fala bactérias que são atípicas, que causam infecções atípicas. O que seriam esses atípicos? Micro-organismos atípicos. Lucas. Paulo. Atípico. Micro-organismos que agem geralmente em vias respiratórias, eles não se caracterizam nem como gram positivo nem como gram negativo. Quase. Justamente quando a gente fala de micro-organismo atípico, é quando ele não tem o quê? A parede dele não é completamente o quê? Formada, a estrutura, a parede do micro-organismo não é completamente formada e ele é, de certa forma, um parásito obrigatório. Ele precisa justamente estar dentro de algumas células, são micro-organismos justamente intracelular. Esses são os atípicos. Um exemplo de uma bactéria atípica. Joyce. Rodrigo. Vocês estão dormindo? Nem com suas provas ainda. Rodrigo. Nós estamos estudando. Rodrigo da Streptococcus pyogenes? atípico. Vive dentro de um filhão de Um exemplo de uma bactéria. Qual bactéria? Um atípico muito comum, que causa pneumonia. Atípico. Atípico. micoplasma.
O Streptococcus não tem a parede completa, a gente não classifica ele como um grã, então ele não pode ser um atípico. A clamídia, pneumonia, Clamídia poderia ser uma delas. Tricomema ou não? Também, mas que causa pneumonia, a gente tem o micoplasma, principalmente o micoplasma, é uma bactéria atípica, certo? E já funciona super bem aqui as nossas de terceira geração. Levofloxacino, já escutaram falar? Levofloxacino ele já é muito mais utilizado que para infecções de vias aéreas, superior, principalmente pneumonia. Então, norfloxacino, ciclo segunda geração, infecção normalmente de trato urinário. Depois, levofloxacino, infecção de vias aéreas superior. A gente pode utilizar justamente o nosso levofloxacino. Por quê? Já funciona super bem para gram positivo também e funciona também o quê? Principalmente para gram negativo. Já os de quarta geração, eles já são o quê? Igual ao que a gente fala dos de terceira geração, funcionam bem para gram positivo também. E aqui já acrescentou o quê? Tem uma boa ação também contra os nossos anaeróbicos. Um exemplo de um anaeróbico. O que seria anaeróbico? Intolerância a ar, oxigênio. Não precisa de oxigênio, exatamente, para sobreviver. Um exemplo, então, seria Clostridio, teto. Clostridium, muito bem. Clostridium tetânico é um exemplo de um microorganismo que é anaeróbico, muito bem, certo? Então, as quinolonas, elas são muito utilizadas no nosso meio, tá? Muito utilizadas. E o que eles começaram a fazer, então? Justamente eles começaram a fazer algumas adaptações, certo? Melhorando a estrutura química do nosso fármaco, por isso que existe primeira, segunda, terceira e quarta geração, para que realmente chegasse ao quê? A um fármaco onde tivesse menos efeitos tóxicos, menos interações, que tivesse o quê? Menor resistência do nosso micro-organismo, o fármaco ele tivesse uma melhor biodisponibilidade, certo? Então, principalmente, eles foram o quê? Adaptando o nosso fármaco. Como que começou? A partir de uma molécula de cloroquina, eles fizeram justamente o quê? O ácido. A primeira quinolona, justamente, eles fizeram a partir justamente o quê? Da cloroquina. A partir da cloroquina, eles sintetizaram a nossa primeira quinolona, certo? Depois disso, eles foram acrescentando e foram melhorando essa estrutura química. Foram adaptando ela justamente o quê? Melhorar justamente a potência, aumentar a sua atividade bacteriana, reduzir a resistência. Então, a indústria farmacêutica foi fazendo algumas adaptações para que ficasse um fármaco excelente. E na época, na década de 80, funcionou super bem e foi um sucesso. Na época, as nossas quinolonas ainda são hoje um sucesso, são muito utilizadas, principalmente para infecções de vias urinárias, e hoje as quinolonas também são utilizadas para tratar gastroenterites, funciona super bem, principalmente para shigellose e para salmonella também. O paciente, quando ele tem um quadro de gastroenterite, se você suspeita de shigellose ou justamente de salmonelose, você pode tratar ele com uma quinolona, principalmente aqui a gente trata com ciprofloxacino, certo? Oi? Helicobacter também pode tratar, certo? Mas não é o de escolha, certo? Então, seguimos. Então, aqui a gente mostra a data, desde quando houve o processo de sintetização, foi melhorando cada vez mais, e aqui, justamente, foi o nosso, onde formulou a última vez, que foram de quarta geração, certo? Em 80, professor, o médico ia prescrever o ácido e passava a observação embaixo, não sair ao sol. Sim, porque causa justamente muita fotossensibilidade. Podem causar um dos efeitos justamente adversos, é justamente fotossensibilidade. Certo? Só que hoje não é tão utilizado mais do que o ácido. Não é mais utilizado. E como eles melhoraram muito essa formulação, os efeitos justamente colaterais são muito menores hoje em dia. É muito menor os efeitos adversos que vem acontecendo pelas nossas quinolonas. Então, o que é que eles fizeram? Eles começaram, então, a modificar completamente a estrutura e foram fazendo várias gerações, certo? E aqui, justamente, o mecanismo de ação, ou o mecanismo justamente que funciona super bem nas nossas quinolonas, é que ele
vai agir diretamente sobre o quê? Sobre essa DNA que a gente fala, que é a DNA, ou seja, a DNA tirasa, ou também chamada de topoisomerasa 4, justamente com o DNA. Ele age diretamente aqui. E observe que a gente fala aqui fluoroquinolonas e a gente também chama de quinolonas. Aqui houve uma modificação na estrutura. Nas de primeira geração elas são chamadas de quinolonas. A partir da segunda geração são fluoroquinolonas e de terceira geração são difluoroquinolonas. Eles acrescentaram mais 2 flúor na molécula justamente, e isso vai dando muito mais estabilidade, melhor penetração e age muito melhor com os nossos gram-positivos também. Os mecanismos de resistência das quinolonas existem, passaram a existir com o tempo, com a utilização de forma inadequada começou a surgir, justamente, e o ciprofloxacino ele vai justamente se ligar ao quê? A esse DNA tirase e vai causar diretamente um erro, e isso leva justamente o quê? A morte da minha bactéria. O final é justamente o quê? Morte. Porém, entretanto, todavia, o que acontece? As bactérias elas começaram a criar mecanismos de resistência e começaram a modificar justamente esse receptor de ligação. Então, automaticamente, a cipro, por exemplo, que é o exemplo da cipro, não funcionava muito bem mais, não se ligava ao sítio que precisava se ligar, então automaticamente criava um mecanismo de resistência. E os mecanismos de resistência podem ser o quê? A resistência por alteração diretamente tiana, que é a cromossômica que a gente viu agora, ou uma expulsão ativa, ou uma resistência diretamente do plasmídio. Ou ele cria uma bomba e expulsa o fármaco dessa forma, ou através justamente de uma transferência pelo plasmídio de outra bactéria, ele já traz um mecanismo de resistência, ou justamente ele muda diretamente o quê? O DNA, justamente essa molécula, justamente cromossômica do DNA girado, que é onde justamente vem agindo as minhas quinolonas. Tranquilos até aí? Muito rápido. Doutor, só uma dúvida, eu não entendi como que ele, naquela imagem que você estava mostrando do ciprofloxacino, eu não entendi só como ele age ali, ele entra dentro da célula, da bactéria no caso, e faz a morte dela? Eu não entendi como que funciona ali na outra imagem, na frente. Isso aí, Observe que a ciprofloxacino se liga perfeitamente, observe que aqui ele mudou. Sim. Então o que acontece? Mudou esse sítio de ligação, não tem como se ligar, o fármaco não se liga. Então o que faz muitas vezes justamente é o quê? Ele é um mecanismo de resistência. Ele Resistência da bactéria, completamente o sítio de ligação, então não permite justamente que a nossa quinolona ela venha se ligar. Mas isso seria em quais bactérias ou grão, algum específico ou não? Qualquer uma que criou o mecanismo de resistência, não tem uma específica. Certo? Seguimos. Então, essa primeira geração, a utilização terapêutica dela foi limitada, já não é mais utilizada, não é tão mais utilizada, ela não tem ação, de certa forma, para gram positivo, ela age justamente o quê? Em gram negativo, e era muito utilizada justamente o quê? Para justamente infecções de trato urinário. Na época foi muito utilizada, certo? As de segunda geração já foram melhoradas. E que foi aqui a de segunda geração, a gente já conhece que é o norfloxacino, por exemplo. Vamos pegar o exemplo do norfloxacino, que ele é 16 a 500 vezes mais ativo do que o de primeira geração, do que o nosso ácido. Certo? Ele é muito melhor. Então foi melhorada a estrutura química dele, foram feitas adaptações, e aqui é uma fluoroquinolona. Passaram, e aqui entra também o ciprofloxacino. Então essa melhora é justamente para tirar boa parte dos efeitos adversos, melhorar o espectro justamente do nosso fármaco. Então eles fizeram justamente essas adaptações, certo? Então ele foi muito importante, os de segunda geração foram muito utilizados, por maior atividade bacteriana, baixa resistência, durar muito mais no nosso organismo e ter uma baixa toxicidade. Por exemplo, as de segunda geração a gente faz a utilização, a toma em quantas vezes no dia? 12 em 12? 12 em 12, 2 vezes ao dia. Já a de terceira a gente faz a toma Uma vez ao dia? uma vez ao dia. Então isso foram justamente o quê? Adaptações que a indústria farmacêutica foi fazendo
justamente nessa molécula do meu fármaco, melhorando ela muito mais, para que justamente o que gerasse um medicamento com menos efeitos adversos, maior justamente duração do meu organismo, maior atividade antibacteriana, certo? Isso é importante. Sim? O uso de segunda geração ele continua tendo melhor eficácia em gram negativo, certo? Aham. Já o de terceira geração, eles já são uma DI, já são 2 flúor justamente, e aqui normalmente toma uma vez ao dia e já tem um efeito maior com quem? Com bactérias gram-positivas também, e já é utilizado principalmente o quê? Para pneumonia. A gente pode passar no levofloxacino para o paciente que a gente suspeita justamente de uma pneumonia. Levofloxacino foi muito utilizado agora em Covid, se recordam que passava justamente também levofloxacino, certo? Era uma opção no tratamento justamente para pneumonia. Então, segunda geração de ordem de vias urinárias e terceira geração, vias aéreas superiores. Os de quarta geração já são drogas, já são o quê? Muito mais melhoradas ainda, certo? Tem o mesmo espectro justamente já da terceira, ele carrega a terceira, então funciona para gram positivo, super bem, só que aqui justamente ele já é um fármaco melhorado, que ele vem o quê? Agindo sobre bactérias que são anaeróbios. Ele já melhorou o espectro dele e ele age então sobre micro-organismos que são anaeróbios, certo? Quanto à biodisponibilidade, justamente união, proteína plasmática, metabolismo hepático, tempo de meia-vida, certo? Deixo aqui a nível de curiosidade para que vocês olhem, deem uma olhadinha, mas observem que já os de quarta geração, a biodisponibilidade deles é o quê? Muito maior. Então isso vai, obviamente, acontecer, porque eles vão melhorando justamente cada vez mais o fármaco, vão deixando ele muito melhor. Certo? O tempo também da utilização, eles vão o quê? Melhorando do nosso fármaco também. Então essa é a intenção. Então hoje a gente praticamente não usa o de primeira geração. A gente utiliza já o de segunda geração. E os dois principais de segunda geração é ciprofloxacino e norfloxacino. De terceira geração, a gente tem principalmente o levofloxacino. Certo? Aqui tem a atividade deles mostrando mais ou menos para alguns micro-organismos. Streptococcus pneumonia, olha o ciprofloxacino, como que seria aí justamente o mecanismo de ação dele. Ele funcionaria então o quê? Mais ou menos. Já para o levofloxacino o quê? Muito excelente, bom. Já o morfloxacino já seria o quê? Ótimo, proscurizante, perfeito. Seria um medicamento o quê? Indicado? Seria ótimo justamente ali. Por quê? Streptococcus pneumonia é um gram positivo. Staphylococcus aureus, já o ciprofloxacino, que teria uma boa ação justamente para um tratamento de pele. A gente não precisaria indicar. Então a gente pode pensar o quê? Que para Staphylococcus aureus, que é justamente uma bactéria que vive na minha pele, o ciprofloxacino não teria o quê? Uma boa ação. Exatamente, não teria uma boa eficácia. Então isso aqui a gente não precisa pensar se o paciente tem infecção de pele, indicar justamente o ciprofloxacino, que é um dos que mais a gente utiliza, certo? Pseudomonas, e aqui justamente bacilos, alguns bacilos gram-negativos teriam o quê? Excelente resposta, funcionaria super bem, porque justamente o meu ciprofloxacino, ele age principalmente em gram negativo. Pseudomonas já teria o quê? Uma utilidadezinha, tem vários pontinhos aqui justamente porque funciona, mas não seria de escolha justamente para tratar com pseudomonas. As quinolonas não são de escolha para tratar pseudomonas, certo? Os atípicos teriam o quê? Um efeito mais ou menos, mas não seria o melhor. O melhor justamente aqui para a gente indicar para os nossos atípicos seria o de quarta ou terceira geração. E com anaeróbicos justamente o que funcionaria seria um de quarta geração, tá? Tranquilos? O paciente vai procurar o professor lá, aí ele está com uma úlcera venosa, né? E está infeccionado, vamos dizer que esteja infeccionado. Qual que o professor passaria? A cefalexina, ou a cefalosporina de primeira geração, ou passaria o quinolona, o ciprofloxacino? Uma úlcera?
É, uma Como úlcera, estaria essa é uma úlcera? úlcera que está infeccionada. Ela foi no circulatório, ela infeccionou. Depende de como está essa úlcera, mas eu não passaria nenhuma cefalosporina de primeira e nem quinolona. Úlcera na onde, né? Depende. Úlcera. E eu teria que pensar qual que poderia ser o germe também. Úlcera gástrica? Não, úlcera na perna. Na perna. Dependendo do micro-organismo, eu vou utilizar a química. Ou vou utilizar diretamente o oxacilina. Aí depende muito. Mas não ia utilizar nem quinolona e não ia utilizar nem cefalosporina de primeira geração. Se ela tiver um pouco complicado. Tudo depende de como está essa úlcera. Por quê? O pessoal usa muito para você vai na angiologia, usa muito ciclo. Ciprofloxacina. É. Usa muito mesmo. Mas para justamente gram positivo, não seria o ideal. Se for um gram positivo, ele não funciona tão bem. Até usa, pode usar, mas que vai funcionar. Professor, mas é muito assim, por isso que confunde um pouco. Por exemplo, você pega o otorrino eu sei que tem bactéria negativa que age o ouvido também, mas, por exemplo, ele passou o primeiro, não resolveu, ele vai para o cipro. Ele passa para infecção de ouvido, ciprofloxacina. Ciprofloxacina. E, professor, no próprio medicamento otológico é só cipro. Você pega, ela não é, Júlia, só tem cipro. Você pega o otociriax é cipro, você pega o otobetinobate é cipro. Tem. Utiliza, mas não é. É porque justamente não tem formulação. Por isso, aí vai utilizar justamente o que tem. Mas não seria indicado. Funciona, mas não é. De primeira escolha. Não é de primeira escolha. Vai utilizar, mas não é o que tem. É o que a gente tem na realidade. Vai utilizar, mas não é indicado. Pelo menos a literatura não traz direcionando para utilizar justamente o que? Depende da clínica e É por causa da- disponível, né? É duro porque, professor, você pega, por exemplo, tratamento de otorrino, por exemplo, otite, cipro e prednisona. Isso você pegar 10 receitas, 8 é assim. É justamente também por isso que vem criando aqui muitos mecanismos de resistência. As quinolonas elas já foram uns medicamentos há muito tempo atrás.